É uma alegria estar com vocês hoje à noite. Para mim é sempre um privilégio poder estar aqui, né? Se você não sabe, essa aqui é a minha casa. Eu cresci, fui nutrido por esse, ministério, e quantas coisas boas eu experimentei, com Deus aqui, tanto na minha adolescência como na minha juventude. É por isso que cada visita enche o meu coração de alegria. Cada vez que eu volto, a casa cresceu e eu vejo que foi acrescentado, ao número dos que creem. Então é sempre uma alegria. E amados, eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é viva, eficaz e transformadora onde ela é apresentada, amém? Eu acredito que nós, apesar de jovens, podemos viver uma vida cheia de clareza no Senhor, cheio de certeza, cheio de poder, e por isso eu me empolgo quando nós temos o privilégio realmente de aprender com o Senhor como devemos andar com Ele. É muito bom ter a verdade para saber julgar o que é e o que não é. Isso enche meu coração de gratidão. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o profeta gentil. Temos aí mais um livro que saiu. Esse aqui faz um tempo que eu terminei, ele ficou um pouquinho enroscado na edição, mas saiu agora. Eu te encorajo a você gastar um tempo e ler isso depois. Acho que é mais tranquilo, sem a minha voz, que eu pareço um maluco, um maníaco quando eu estou falando. Talvez essas verdades na sua própria voz, na sua cabeça, sejam melhor. Eu não sei. Às vezes eu leio e eu escuto as coisas na minha voz, mas às vezes é tipo Morgan Freeman na minha cabeça. É um fenômeno que eu não consigo explicar, mas simplesmente acontece. Mas o livro está ali, e hoje você vai já ouvir um pouquinho, na verdade um pouquinho generoso, uma boa parte do que o livro tem a dizer, mas eu realmente creio nessa mensagem e num chamado a uma geração que caminha não simplesmente por pacotes pré-determinados, mas que amolda o seu caminhar segundo a vontade de Deus, que nós podemos experimentar de acordo com a sua palavra. Amém? O profeta gentil. Amados, esse nome ele é muito derivado de um episódio, onde para mim isso se torna completamente claro. Caminhar com Jesus é, obviamente, reproduzir o comportamento e o caminhar do nosso Mestre. E quando nós olhamos para a vida de Jesus, podemos compreender uma verdade extraordinária. E eu quero, em breve, ler um pouquinho de João no capítulo 4 com você, na verdade, mais discutir João no capítulo 4, mas antes eu quero falar sobre esse princípio a respeito do reino de Deus, que nós podemos observar em 2 Timóteo 1, no versículo 7. A palavra de Deus diz: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Outras versões ainda vão dizer de disciplina ou de equilíbrio. E amados, aqui nós temos um padrão gramático muito interessante. Em diversas ocasiões na Bíblia, nós vamos ver o Senhor explicar algo de maneira equilibrada, porque nós tendemos a ser um povo um pouquinho extremo, você já percebeu? Mas várias vezes nas Escrituras, Deus vai explicar o que algo não é, para depois explicar o que é, com uma tríade, com 3 coisas que equilibram o nosso entendimento a respeito disso. Por exemplo, em Romanos 14:17, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E de repente nós entendemos não somente o que o reino de Deus não é, mas um entendimento equilibrado, porque se fosse só justiça, a gente brigava com todo mundo por justiça e estamos resolvidos. Mas não é só brigar com todo mundo por justiça, é um reino de paz. Mas a gente também não fica morgando para baixo por aí, porque é um reino de paz, é um reino de alegria. E isso nos ajuda a pensar, triangular onde isso acontece. Não esquema de pirâmide, estou falando de triangular algo para um entendimento equilibrado e balanceado. Por algum motivo eu só vi o Michael no The Office explicando que não é um esquema de pirâmide, daí o Jim pegando e aí eu preciso fazer uns telefonemas. Mas, 2 Timóteo 1, no versículo 7, nós temos a mesma coisa. Não recebemos um espírito de covardia, mas o espírito que nós recebemos para o exercício e a vivência do reino de Deus, porque aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito, e nós caminhamos segundo o Espírito e não segundo a carne. O espírito que nós recebemos foi um de poder, de amor e de moderação. E amados, antes de destrinchar um pouquinho cada um desses 3 pilares, essas 3 coisas, eu quero só te chamar a atenção para a maneira que Jesus andava.
Em João, no capítulo 4, a gente tem um episódio extraordinário, é o que puxa a síntese de tudo isso, né, no livro, que é ver Jesus chegando, né, numa cidade, e está na hora do almoço, está todo mundo meio estressado. Alguém fica estressado quando está com fome? E os discípulos estão preocupados com comida. Mas Jesus, exercendo tamanha moderação, não somente em cima de sua vontade, mas de sua necessidade, não está preocupado com comida, ele está preocupado com fazer a vontade daquele que o chamou. Então, enquanto alguns estão correndo atrás de comida, Jesus está correndo atrás do propósito. E ele se encontra, então, ele está ali, né, naquela fonte de água, naquele poço, e vem a mulher samaritana. E quando ela chega, Jesus, né, puxa uma conversa de maneira muito gentil, né, muito tranquila, muito, né, suave, conversando com ela, até que de repente o poder de Deus se manifesta. E Jesus diz coisas que ele não poderia saber naturalmente. Ele diz para ela: mulher, chama o seu marido. E ela diz: não tenho marido. E aí Jesus diz: disseste bem, porque marido você já teve 5, e o homem com quem você está hoje não é seu marido. E de repente essa mulher fica chocada e ela mesma começa a falar de Deus e dos profetas. Por quê? Porque o papo ficou meio sobrenatural, né? Ela agora está pensando: como pode esse homem que nunca me viu antes saber dessas coisas? Não pode ser que a fofoca chegou tão longe, né? Ele acabou de chegar na cidade. E ela fica impressionada com isso e começa a falar de coisas sobrenaturais. Agora, o que aconteceu é que Jesus trouxe à tona os podres dessa mulher. Ele trouxe à tona o seu pecado de uma maneira extraordinária, de uma maneira sem explicação, mas com qual intuito? Para que ela fosse despedaçada, pisoteada e que ele dissesse: como pode fazer uma coisa dessas? Não. Na verdade, o amor é a motivação e o método com o qual o poder de Deus é manifesto. Porque para onde vai a conversa? Ela diz: um dia, né, ela começa a falar sobre onde se deve adorar a Deus e as discordâncias entre os judeus e os samaritanos, mas que um dia o Cristo, o Messias, viria e que ele ensinaria sobre essas coisas. E nesse momento na conversa, Jesus está tipo: oi, prazer, né? O Cristo. E, de repente, não somente essa mulher tem um encontro radical com Jesus, mas ela sai correndo, chamando as pessoas da cidade para vir e verem, né, para elas ouvirem o que aconteceu ali. E o término da passagem vai dizer que muitos ali vieram a crer em Cristo. Então, amados, eu vejo esse equilíbrio tão extraordinário no caminhar do nosso Senhor Jesus. E eu acredito que nós precisamos ter um entendimento equilibrado do reino de Deus para que possamos também reproduzir a sua maneira de caminhar. Eu quero começar com o primeiro desses critérios, que é o poder. A palavra aqui no original grego é dunamis, e ela tem aquela conotação explosiva de dinamite, né? de um explosivo. A definição da palavra é o poder que reside em alguma coisa por virtude de sua natureza. No caso do cristão, é o poder que reside em nós por virtude da nossa nova natureza, porque ele não diz respeito à força do nosso braço ou à capacidade do nosso ser, mas algo, né, que o Senhor está fazendo através de nós. Em Lucas 9, no versículo 1, Jesus convoca, né, os seus discípulos e ele dá a eles poder e autoridade para que eles curem enfermos e que eles expulsem demônios. Então, o poder, ele tem uma finalidade na Bíblia. Ele não é simplesmente uma decoração, ele está ali para o serviço do reino de Deus. Tem um teólogo chamado Ben Parker que disse uma vez que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Brincadeira, é o tio do Homem-Aranha. Não deixa de ser verdade. Então, existe uma responsabilidade atrelada ao poder que é recebido da parte do Senhor. Qual é essa responsabilidade? É chutar o pau da barraca do capeta, é proclamar o reino de Deus, é curar enfermos, é expulsar demônios. E nós vemos já na igreja primitiva tal modo, né, de viver, uma maneira extraordinária de caminhar. A gente vê Pedro e João, né, indo adorar ao Senhor no templo, e de repente tem um homem paralítico, ele pede um dinheiro e fala: nós estamos quebrados, mas de poder o tanque está cheio, então em nome de Jesus levanta e anda, e esse homem é instantaneamente curado. E de repente, né, a cidade está tendo uma confusão, porque está todo mundo glorificando a Deus sobre o ocorrido, todo mundo conhecia um homem que não andava, e agora ele anda, e eles glorificam a Deus. Amados, quantos encontros extraordinários. Agora imagina que tristeza, né? Porque é lindo ver quando, né, as pessoas estão atuando no poder, só que se fosse algum de nós, né, a gente é tão incrédulo em relação ao poder de Deus que a gente não ia ter nem o dinheiro, nem ia orar pelo cara, não ia fazer diferença nenhuma na vida dele.
Mas não é assim que nós vemos a igreja em Atos atuando. Amados, eu amo a igreja primitiva e eu amo, né, ler Lucas, Atos, mas me admira que em Atos a gente tem 28 capítulos e pelo menos 29 milagres. Né? Quase toda ocasião está marcada pelo poder de Deus, pelo sobrenatural. E amados, eu sei, né, por experiência própria, que às vezes é difícil crer no sobrenatural. Às vezes é difícil crer que de fato Deus vai atuar em poder através de nossas vidas. Alguns anos atrás, aqui em Curitiba, eu estava, né, resolvendo ali algumas coisas no centro, junto com a Pri, minha esposa. A gente era recém-casado na época e estava correndo atrás de umas documentações, né, e resolver coisa importante. E eu lembro que num dia já estressante, que eu estava meio atrasado, né, a gente teve essa cena que eu estava na calçada, e sabe quando tudo parece que acontece meio em câmera lenta na sua cabeça, mas não dá tempo de fazer nada? Tinha um buraco na calçada e vinha vindo uma senhora distraída. Só que, era uma receita para o desastre, porque o buraco era grande o suficiente para passar a perna de alguém, não era grande o suficiente para passar alguém inteiro, e não tinha nada sinalizando o buraco, era simplesmente um buraco no chão. E eu tentei gritar, só que não deu tempo, ela já estava com a perna entrando no buraco, e eu vi a perna dela entrar até mais ou menos aqui, assim, na coxa, e virar. E aí começou uma gritaria. Foi aquele grito que te deixa desconfortável, aquele grito de agonia, de dor. E eu confesso para você, que eu estava tão mal na fita que eu já estava pensando, pronto, nós é crente, a gente tem que ajudar, a gente vai ficar atrasado. E eu já estou pensando, né, de uma maneira super amorosa, no como isso vai afetar o meu dia. Mas, né, corri por nada menos que obrigação, né, de ser crente, e fui socorrer a mulher. E ela estava berrando, ela me segurava, me apertava, e ela gritava, e eu carreguei ela para dentro de uma lanchonete, um café, que estava bem na frente do que aconteceu. E ela está gritando, e quando ela recupera o ar dos gritos, ela está dizendo, chama uma ambulância! Ah! E eu estou olhando em volta para a galera que trabalha na lanchonete, tipo, quem vai chamar uma ambulância? E aí minha esposa, que está junto comigo, né, de repente entra numa outra vibe. Ela diz assim, minha senhora, nós podemos chamar uma ambulância. Eu estou olhando o que aconteceu, estou tipo assim, que a mulher quebrou a perna, já era, estou tentando ver quem que vai chamar a ambulância. E minha esposa, entrando em cena, diz, olha, nós podemos chamar uma ambulância, mas antes disso, nós podemos orar com você, porque Jesus, Ele pode te curar e Ele quer te curar. E eu sei que eu devia estar olhando para minha esposa, igual você está olhando para mim agora, tipo, uau, que lindo, mas eu virei tipo, por quê? E na minha cabeça, no meu coração tão cheio de fé, eu estou pensando, pronto, nós vamos orar com a mulher, não vai acontecer nada, vai ficar um maior climão, e daí vai ficar aquele silêncio, nós três esperando a ambulância, tá ligado? E de repente ela olha e fala, olha, eu não sou cristã, não sei, pode orar. Né? E ela está ali tentando se recompor, e ela, né, só dá um sinal para a Priscila orar, tipo, vai. E de repente, com palavras marcadas de compaixão, a Priscila começa a orar. E ela vai orando por aquela senhora e de repente ela dá um salto e levanta-se. E ela começa a gritar, só que não de dor, de surpresa. Que isso? Ela olha assim, começa a olhar em volta e fala, Deus existe, o que é isso? Aí ela vira para os jovens que trabalham na lanchonete, que estão boquiabertos, e fala, eu prometo que não é combinado, eu não conheço eles. Aí ela vira para a gente e fala, eu vi essas coisas na TV, mas achava que era mentira. E ela está testando a perna assim, e de repente o palco tá pronto, e minha esposa sobe para pregar. E ela diz, minha senhora, isso foi apenas uma coisinha que o Senhor Jesus fez por você. Muito mais do que isso, um dia Ele morreu numa cruz no Calvário para te redimir ao Pai, porque Ele quer ter um relacionamento íntimo e especial com você. E nesse ponto está pronto para aceitar Jesus, a senhora que foi curada, os jovens da lanchonete que estão, né, boquiabertos, e eu que estou percebendo que nem crente sou de verdade. E amados, eu me alegrei tanto com o que aconteceu naquele ambiente, e eu saí com o coração flutuando, nunca duvidei, é isso, Deus, uhul. Só que de repente, cara, me bate uma profunda tristeza, pensando, e se eu estivesse sozinho aqui hoje? E se eu não estivesse acompanhado pela minha esposa crentíssima? Cara, não ia ter acontecido nada disso, e eu fiquei com tanta vergonha. Eu falei, Senhor, me ajuda a crer que de fato eu recebi um espírito de poder para propagar o reino de Deus, para anunciar as boas novas com ousadia. Aquilo foi tão lindo, mas às vezes, a melhor motivação para mudar é passar muita vergonha. Alguém sabe o que eu estou falando? Então eu anotei aquilo no meu coração e pensei, da próxima vez, eu não vou deixar passar. E passado um tempo, eu lembro que eu estou conversando com um amigo, e ele começa a desabafar que ele está tendo a pior semana da vida dele, porque ele tem um problema
crônico de insônia e nem os remédios estão fazendo efeito, ele já estava há dias, né, no claro, e ele estava com a sensação que ele ia simplesmente dar uma tela preta e desmontar no chão e parar de existir, e era visível nos olhos dele, o cara estava parecendo Gaara, assim, e ele estava andando, cara, muito mal, assim. E eu sei que nessa hora ativou aquela cosquinha no meu coração, que é tipo o equivalente ao sentido aranha do crente. Gente, desculpa, minhas mensagens estão cheias de exemplo do Homem-Aranha, porque meus filhos entraram no Aranha-Verso agora. Eu acordo de manhã, tá um vestido de Peter, o outro de Miles Morales, a Ela tá vestido de Gwen, tipo assim, é isso, a gente vive no Aranha-Verso e agora minhas pregações são cheias de Homem-Aranha, desculpa. Mas, o sentido aranha, a cosquinha no coração, e eu sinto, o Espírito Santo quer fazer algo aqui. Aí eu já ia pensar, não, mas isso não acontece nada, e começar a questionar e duvidar, mas esse questionar e duvidar se parece com um espírito de poder ou um espírito de covardia? Eu pensei, bom, não foi isso que eu recebi. Então eu já lembrei da vergonha que eu passei na hora, eu falei, mano, seguinte, hoje, na nossa célula, que você fica fugindo e não vai, nós vamos orar por você. E o que você vai experimentar nessa noite é uma noite de sono abençoada por Jesus. Você vai dormir, né, você fica tranquilo, não precisa nem tomar remédio hoje. Hoje você vai ver, né, o que é o poder de Deus, você vai descansar. Aí ele, ô louco, mas você pode falar com certeza assim? Eu dei um passo para frente, falei, tem um pingo de dúvida dos meus olhos? Aí ele assim, não, assustadoramente não. Eu falei, fica tranquilo, hoje você vai dormir bem. Aí ele, ainda bem, eu tomara que sim, tomara que sim. Aí ele vira, eu estou sorrindo, eu, Senhor Jesus, agora eu fiz a minha parte, por favor, vamos para cima. De fato, quando nos reunimos nos lares, oramos, intercedemos por ele. E no próximo dia, eu acordo com 3 mensagens e um áudio no meu celular. Mano do céu, um áudio. Aí eu vou escutar o áudio e ele, cara, que doideira, foi exatamente como você falou, nem tomei remédio, mas eu tive uma noite de sono sobrenatural, eu dormi, foi um sono abençoado por Jesus, eu dormi que nem um neném. Porque eu não entendo quando as pessoas dizem dormir que nem um neném, porque os meus neném não dormem, a gente troca várias fraldas de madrugada, é choro, eu não sei nem onde eu estou direito, eles são 3, orem por nós, mas... Ele disse que dormiu que nem um neném, que dormiu bem, falou, cara, será que vocês conseguem me cobrir em oração até o final de semana? Eu tenho uns trabalhos aí para entregar, só que, amados, isso foi algo extraordinário, por quê? Esse rapaz já tinha deixado de andar com Deus há anos, e ele ficou tão constrangido como o Deus que ele abandonou ainda se preocupava com suas noites de sono, que esse episódio foi o catalista para ele retornar a Jesus com constrangimento pelo seu amor. Amados, nós precisamos entender, existe uma expectativa de que por onde a gente vá, o poder de Deus possa se manifestar. Ao longo do Evangelho de Mateus, nós vemos as pessoas, 34 encontros que as pessoas têm com Jesus, um deles aconteceu dentro de uma igreja, de uma sinagoga, os outros 33 foi na rua, foi ao longo do caminho, foi por onde ele ia. E amados, nós somos chamados a caminhar dessa maneira, sendo agentes do reino de Deus por onde a gente vai, não com o espírito de covardia, mas entendemos que recebemos um espírito de poder para que a mensagem do Evangelho seja proclamada, e não somente lá fora. Aqui dentro também. Eu quero ler com você 1 Coríntios 14, do versículo 24 ao 25, onde a palavra de Deus diz, mas se todos vocês estiverem profetizando e descrentes, ou pessoas que não entendem essas coisas, entrarem na reunião, serão convencidas do pecado e julgadas por aquilo que vocês disserem. Ao ouvirem os pensamentos secretos deles serão revelados, e eles cairão de joelhos e adorarão a Deus, declarando de fato, Deus está aqui no meio de vocês. Amados, isso aqui, esse texto revela pelo menos 2 expectativas que Deus tem sobre os nossos cultos. Primeira, que hajam descrentes no nosso meio. E segunda, que haja manifestações do poder de Deus. E amados, essa pessoa ela pode ser boa de debater com o crente, ela pode ser o terror dos apologetas, ela pode ser uma pessoa que dá trabalho por horas para filosofar sobre as verdades do reino ou não, mas o que ela pode dizer quando os seus pensamentos secretos são revelados? Quando uma enfermidade desaparece, aí ela não tem alternativa a não ser cair de joelhos e reconhecer de fato, Deus está aqui no meio de vocês, porque para isso não existe explicação. Amados, a manifestação do poder de Deus, ela é necessária, amém? E eu não sei você, mas eu não quero me tornar uma barreira para esses momentos de santas epifanias. Agora, não adianta também a gente só ficar empolgadão com o poder, e querer sair resolvendo tudo numa metralhadora gospel, não é bem assim. Porque também nós recebemos um espírito de amor.
A palavra aqui no grego é ágape, fala do mais profundo nível de amor, amor sacrificial, amor de quem dá a vida pelos seus amigos. No português eu digo que eu amo a minha esposa e eu amo churrasco mais, eu amo mais a minha esposa do que eu amo churrasco, embora eu use a mesma palavra, são tipos diferentes de amor. No grego a gente tem 4 palavras distintas para explicar aquela aplicação de amor, e Jesus pegou o mais alto nível de amor, para explicar o espírito que nós recebemos. E nós recebemos um espírito de amor. Amados, é extraordinário. 1 Coríntios 14, no versículo 1, diz que o amor deve ser o nosso maior objetivo. Contudo, desejem também os dons espirituais, dunamis, o poder, especialmente a capacidade de profetizar. E, amados, se o poder é necessário para a vivência do reino de Deus, eu preciso entender que o amor é ainda mais necessário. E eu quero ler com você 1 Coríntios, no capítulo 13. Sabe, eu acho que muitas vezes a gente acaba lendo essa passagem só quando tem um casamento, e o pessoal está casando e a gente fala sobre o amor de uma maneira tão linda, só que eu digo infelizmente, não porque não se deve falar sobre isso no dia do casamento, na verdade faz muito sentido, mas essa passagem não diz respeito ao amor matrimonial, à vida de marido e mulher. Essa passagem diz respeito ao amor que deve estar presente na vida cotidiana daquele que caminha com Cristo. Olha só o que a Escritura, a maneira como nós somos convidados a andar. A palavra de Deus diz no versículo 1, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Amados, a gente acabou de ler o currículo perfeito de um cristão muito extravagante, mas isso, em falta do amor, é apresentado como insuficiente. Não adianta estar vivendo tudo isso, a Bíblia diz que tudo isso sem amor não é nada, nada. Então a nossa visão a respeito do reino de Deus deve refletir isso, que precisamos ser pessoas cheias de amor. Eu quero continuar a ler com você no versículo 4, mas eu vou explicar algo que eu aprendi num acampamento de adolescentes aqui da Alcance, quando eu era um adolescente. Num exercício de manhã no devocional, o nosso líder do quarto convidou a gente a uma reflexão. Ele falou, cara, vamos trocar o amor pelo seu próprio nome, para refletir quão cheio de amor é a sua vida, para ver se essas declarações se parecem verdadeiras. No meu caso, eu leria, o Israel é paciente, é benigno. Eu consigo me lembrar de alguns momentos no trânsito semana passada que revelam o quanto eu preciso crescer em amor, já nessa primeira. Mas, para o exercício coletivo, eu vou trocar o amor por o cristão, porque assim deve ser a vida do cristão, para a gente pensar no que um cristão cheio de um espírito de amor se parece. O cristão é paciente, o cristão é benigno, o cristão não arde em ciúmes, o cristão não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, o cristão não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O cristão tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amados, com o cristão sendo assim, quem não ia querer ser amigo de um? A verdade é que nós deveríamos ser as pessoas mais amorosas dos nossos ambientes de trabalho, dos nossos ambientes de estudo. As pessoas que refletem isso dessa maneira. Ele continua no versículo 8, o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo língua cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito. Então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como um espelho obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei como eu também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Amados, essa passagem é extraordinária.
Ela fala sobre coisas que são tão essenciais para a vivência no reino de Deus, né? Profecias, esses sinais, ele está dizendo isso um dia vai acabar, porque hoje o reino que nós anunciamos com poder e ousadia, um dia vai ser a paisagem do lado de fora da janela. O Messias, o nosso rei que logo vem, que nós anunciamos com poder e ousadia, um dia, né, vai ser a pessoa que está sentada do outro lado da mesa. E hoje o Cristo que eu busco através das Escrituras, um dia vai ser a pessoa sentada na minha frente. Mas de uma ponta da mesa de Jesus à outra, nós vamos ser uma família completamente cheias de amor. Amados, se isso não é um convite a ser cheio do amor de Deus, eu não sei o que é. Então, o poder é indispensável para o reino de Deus, mas o amor ainda mais. O amor deve estar presente em tudo o que fazemos. Como acabamos de falar nesse episódio do Senhor Jesus, em João capítulo 4, é isso que está extravasando ao longo de toda aquela conversa. Jesus tem um jeito contagiante de conversar com as pessoas, uma capacidade de ouvir o que eles têm a dizer, parece que sem pressa, uma capacidade de se colocar presente no meio da dor das pessoas, às vezes com pequenas palavras que mudam tudo, pequenos gestos que mudam tudo. E nós devemos reproduzir a sua maneira de caminhar, a sua maneira de trazer essas manifestações do poder de Deus. Amados, a gente começa a ficar tão empolgado com o poder, que a gente quer resolver tudo assim. E a gente já começa a pensar, vamos sair, resolver, conquistar e tomar tudo. E a gente quer, de maneira agressiva, né, e ver esse poder se manifestando, né, simplesmente para mostrar e exibir que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas quando eu começo a pensar dessa maneira, eu sou frequentemente constrangido pela palavra de Deus. Provérbios 16:32 diz, muito melhor é o homem paciente do que o guerreiro. E mais vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. Amados, às vezes a gente está disposto por conquistar a cidade, custe o que custar, machuque quem machucar. A gente quer conquistar tudo por Jesus, só não quer conquistar o nosso próprio coração. E entender a mansidão que deve estar presente em nossos corações e a vida de amor que a gente deve refletir. Em João 13, no versículo 35, Jesus diz assim, o mundo saberá que vocês são os meus discípulos, não pela maneira que vocês pregam, não pela maneira que defendem os seus ideais, não pela maneira que se comunicam, mas pela maneira que vocês amam uns aos outros. Amados, essa passagem me choca, ele não diz assim, a igreja vai saber que você é um dos meus. Assim, o mundo saberão que vocês são meus discípulos pela maneira que você ama. A maneira que amamos deve evidenciar a presença de Jesus em nossas vidas. Sabe, mexe comigo, eu vejo, né, Tiago e João, a quem Jesus carinhosamente apelidou de filhos do trovão. Né, a gente vê em algumas ocasiões eles empolgados com poder, né, eles estão empolgados e radiantes ali de alegria. Jesus diz, ei, vocês estão empolgados porque os demônios vão embora, né, vocês têm que estar empolgados porque vocês, né, seus nomes estão escritos no livro da vida, vocês fazem parte de um reino que não tem fim. Né, em certa ocasião Jesus não é bem recebido numa cidade, aí vem Tiago e João, ô Senhor, você quer que a gente chame fogo do céu para consumir essa galera? Eles estão querendo usar poder para destruir, enquanto Jesus trouxe poder para restaurar. E nesse momento eles tomam uma dura, eles tomam uma bronca de Jesus. Ele diz, vocês não sabem de que espírito estão falando, porque da parte do Senhor não procede espírito com poder para essa destruição. Na nova aliança, amados, nós somos chamados para restauração. Esse é o nosso ofício. Então, eles tomam essa bronca, e aí Jesus diz que o Filho do Homem não veio para destruir, mas para salvar. E, amados, às vezes a gente age que Deus Boanerges, a gente quer sair chamando relâmpago na cabeça dos outros, né? na cabeça, né, dos hereges ou do presidente que você não gosta, e a gente tem fé que o poder de Deus vai atuar de maneira destrutiva. Mas, amados, a gente vai ter fé, não é melhor ter fé da maneira correta? Você crê que Deus pode mandar um raio para cair na cabeça de alguém? Não é melhor imaginar que pode vir um anjo assombrar ele de madrugada, para que seu coração pese em arrependimento e ele possa desfrutar da maravilhosa misericórdia do Senhor Jesus? Nós somos chamados por Cristo a amar os nossos inimigos e a interceder por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos ferem diretamente. Amados, é uma mensagem completamente contrária à cultura desse mundo. Eu sou chamado a amar os meus inimigos, a interceder por eles. Ou será que eu me esqueci de como Deus me tratou quando eu era o seu inimigo?
Porque a palavra de Deus declara que quando nós ainda éramos inimigos, o Senhor nos amou, que Cristo nos amou num lugar de inimizade com Deus. E quando eu começo a desejar juízo e não misericórdia, eu esqueço do juízo que eu mesmo merecia, mas da misericórdia que eu encontrei no Senhor Jesus. Amados, quando agimos assim, nós nos assemelhamos àquele credor incompassível, né, que foi perdoado uma dívida de 10 mil talentos. Um talento é tipo uns 40, 70 quilos de ouro. Um talento é tipo uns 250 mil dólares para cima. Né? Num trabalhador comum, era uma dívida impagável, todo mundo entendia isso. Herodes, que era o governador da região, tinha um salário de 900 talentos por ano, que era um absurdo, mas mesmo ele não ficava com tudo isso. A gente está falando, né, antes de ter que pagar as coisas todas. Então, nem para Herodes era uma quantidade possível de se alcançar uma vida. Todo mundo entendeu, isso aqui é uma dívida impagável. Né? Não para quem recebia um talento, para quem recebia um denário por dia, um trabalhador comum. Todo mundo sabe, Jesus falou isso, a galera já começou a coçar a cabeça, só de pensar no tamanho da dívida. Aí, né, sai dali aquele homem que foi perdoado uma dívida impagável, ele encontra alguém que deve muito menos dinheiro para ele, coisa de, eu não lembro se é uma semana, um mês de trabalho, mas algo que dá para resolver, e ele joga esse homem na prisão, e aí o Senhor chama, né, que tragam ele em sua presença e diz: ei, como é que é? Eu te perdoei, né? Uma ofensa muito maior, e você não estende perdão e misericórdia aos outros? Amados, é assim que nós agimos, quando nós não desejamos que pessoas possam ser alcançadas pela mesma graça e misericórdia que nos alcançou. Então, se a gente vai ter fé, vamos ter fé do jeito certo, não para destruição, mas para restauração, né, por encontros com Jesus. Eu tenho visto uns posts no Insta, tipo, alguns de vocês acham que Davi tinha que ter uma conversinha com Golias, né, e passar a mão na cabeça dele. Assim, eu entendo, né, que Davi não estava caminhando na nova aliança, não tinha sido chamado, né, a amar os seus inimigos como eu fui chamado a fazer, né, a seguir o exemplo de Cristo, que veio não destruir, mas salvar. Então, assim, eu não acho que Davi tinha que ter ido na conversinha, mas acho que alguns de nós teríamos que pensar nisso em seu lugar, porque a gente não veio para destruir, mas para salvar. Então precisamos entender o momento em que estamos agindo e não, né, imitar os filhos do trovão, mas nos tornarmos participantes da vontade de Deus e que o amor de Cristo possa ser irradiante em nossas vidas. Amém? Amados, eu me quebra toda vez quando eu leio Jesus, no momento da sua morte, dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Em vez de indignação, como que essa galera faz isso comigo? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Mas aí me quebra mais as pernas quando eu vejo Estevão sendo apedrejado por seus conterrâneos, dizendo: Pai, perdoa eles, não leva isso contra eles, eles não sabem o que estão fazendo. Esse cara está pedindo misericórdia sobre as pessoas que estão tirando a sua própria vida, porque o desejo dele é que essas possam ter um encontro com o mesmo Cristo que salvou Estevão, para que ele possa habitar uma eternidade com Deus. Amados, assim deve ser o nosso coração. Nós deveríamos ser as pessoas com mais constrangedor amor, né? Disposto a amar as pessoas sem reservas, como Cristo também nos amou sem reservas. Amém? 1 João 4, no versículo 20, diz: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Amados, quando nós caminhamos com Cristo, nós somos cheios de um espírito de amor, que vai atuar mesmo nas nossas fraquezas. Não adianta só dizer: mas esse é o meu temperamento, eu sou meio estourado mesmo. Você vai ter que decidir quem manda, se é o seu temperamento ou se é o Senhor Jesus. Porque senão, né, eu acho que você vai ter que adequar a sua maneira de agir ao senhorio de Cristo. Mas não somente um espírito de poder e de amor. Em último lugar, nós também recebemos um espírito de moderação. E dos três, eu acho que talvez esse seja o mais chocante para mim. A palavra aqui no original grego é sofronismos, e ela fala de uma estabilidade de mente, de um autocontrole interior. Ela literalmente significa a capacidade de se controlar. E eu acho isso curioso, porque uma vez que estamos em Cristo, nós somos chamados a uma vida de moderação, a uma vida de equilíbrio, a uma vida que exige a capacidade de se controlar. Até mesmo o poder extraordinário, extravagante do Senhor é sujeito
ao domínio próprio, ao controle. Como nós podemos observar em 1 Coríntios 14, do versículos 32 ao 33, aqueles que profetizam têm controle de seu espírito e podem falar um por vez, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as reuniões do povo santo. Amados, alguém pode até dizer, mas eu não consigo me controlar. A Bíblia está dizendo que você pode e que você devia. Quer dizer, pode descer uma revelação quentinha do céu, com 4 carruagens de anjo fazendo drift, e eu deveria ser capaz de esperar quem está falando terminar de falar, porque Deus gosta das coisas feitas com decência e ordem. Então, amados, a gente não pode só enfatizar uma das 3 verdades e caminhar em desobediência às outras. O poder é sujeito à moderação. O espírito do profeta é sujeito ao profeta, porque Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as reuniões do povo santo. Então, eu preciso entender como a moderação vai fazer parte da minha vida. Agora que eu caminho com Jesus, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. E eu já não vivo mais para satisfazer os meus desejos ou vontades, mas para fazer a vontade daquele que me chamou. Porque agora o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu tomei uma cruz, eu neguei a mim mesmo. Então eu constantemente vou precisar fazer a moderação do eu. Essa não é difícil? Amados, eu constantemente apanho, no bom sentido. Eu sou constantemente constrangido pelo Espírito Santo, como eu começo a ficar reclamando. Mas eu não queria morar aqui, eu queria estar em Curitiba, eu queria... E às vezes o Senhor só me silencia, dizendo, a visão que eu te dei não é apaixonante? Será que você que disse que queria viver o que eu estou querendo, você quer abrir mão disso agora? Não, eu não quero. E eu me constranjo e falo, Senhor, me perdoa. Eu quero ser um servo fiel, sem reclamação, sem ficar me queixando a respeito do que o Senhor está fazendo. Amado, não somente a moderação do eu agora preciso fazer a moderação da carne. 1 Tessalonicenses 4,4 diz, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominada pela paixão de desejos desenfreados, como pagãos que desconhecem a Deus. Quer dizer, agora que eu conheço a Deus, a minha vida não é desgovernada, simplesmente levada por qualquer desejo ou vontade, mas eu preciso controlar o meu próprio corpo. Amados, essa moderação faz parte da nossa vida. Gálatas 5,16 e 17 diz que os nascidos do Espírito jamais satisfarão os desejos da carne. Os desejos estão ali, mas não devem ser satisfeitos. Isso só é possível através do autocontrole e a capacidade de dizer não. A Bíblia diz no versículo seguinte que o Espírito milita contra a carne o tempo inteiro, porque eles têm naturezas opostas. Quer dizer, um dia isso vai acabar. Romanos 7, Paulo fala disso. Parece que o bem que eu quero fazer, eu tenho dificuldade de fazer. O mal que eu não quero fazer, eu tenho dificuldade de não fazer. Miserável homem quem sou, que pode me livrar da humilhação desse corpo perecível. Ou seja, ele atrela essa dualidade de natureza a um corpo que perece. Agora, nós lemos 1 Coríntios 15, Apocalipse 21 e 22, um dia o nosso corpo perecível vai ser revestido de incorruptibilidade para que possamos herdar o eterno reino de Deus. É por isso que a igreja primitiva era tão animada de falar da ressurreição dos mortos, porque isso quer dizer que um dia a minha natureza exterior vai ser condizente à minha natureza interior, e eu não vou precisar mais ficar brigando com as minhas vontades, mas hoje eu preciso exercer o autocontrole e olhar para os maus desejos e dizer não. É assim que Tiago nos explica esse assunto em sua epístola pastoral à igreja de Jerusalém. Ele diz, não dê lugar aos seus maus desejos, porque os maus desejos dão lugar ao pecado, e o pecado, por sua vez, traz a morte. Então a gente vai ter que fazer a administração dos nossos desejos. Amados, não somente a moderação da carne, nós agora temos que fazer a moderação do nosso tempo. Eu meio que o Rafa acabou de falar, andando com Jesus, eu comecei atrás de economizar meu tempo, de viver uma vida inteligente, porque eu tenho uma vida para viver debaixo do sol, e eu quero honrar a Jesus com essa vida. Eclesiastes 10:10 diz que se a gente gasta tempo demais tentando cortar árvores sem afiar um machado, a gente vai estar trabalhando desnecessariamente. Seria melhor tirar um tempo para afiar o machado. E a Bíblia nos ensina que agir com sabedoria assegura o sucesso. Se a gente quer ter uma vida de sucesso em Cristo Jesus, nós precisamos agir com sabedoria, organizar o nosso tempo.
Não adianta só ficar se estourando, se queimando e tentando cortar árvores se você não tem um machado afiado. A Bíblia nos dá princípios para organizar o nosso tempo de maneira efetiva. E eu acho interessante, porque quando a gente fala de poder, a gente vê isso, nossa, a vida de Jesus é cheia de poder. Quando a gente fala de amor, a vida de Jesus é cheia de amor. Mas poucas vezes eu vejo as pessoas ressaltando como a vida de Jesus é cheia de moderação. O homem não só tinha hábitos constantes, hábito de ir à sinagoga, hábito de ir orar no Monte das Oliveiras, ele estava constantemente jejuando, e não somente isso, mas o controle que Jesus tem. Amados, tem umas conversas, especialmente dos fariseus com Jesus, que eu fico pensando, cara, se fosse eu tinha entregue tudo. Quando Jesus está falando sobre os filhos de Abraão, e eles dizem, pelo menos nós sabemos quem é o nosso pai, e não somos um samaritano como você. O que você acha que eles estão dizendo? Isso aqui quebra uma regra que eu não falo da mãe. É isso que eles estão implicando. E se fosse eu, irmão, quebrou a regra do não falar da mãe, a gente resolvia as coisas ali. Mas Cristo é cheio de mansidão, cheio de amor e cheio de domínio próprio, cheio de autocontrole. Em Marcos 11:11, a Bíblia diz que Jesus chega em Jerusalém e ele observa as atividades do templo. E aí, porque estava tarde, ele se retirou para descansar. Aí no próximo dia ele vem e começa a virar as mesas do que ele observou no dia anterior. A gente imagina às vezes Jesus quase descontrolado, Não, ele calculou. Alguma coisa ele decidiu, ou que ele precisava dormir um pouquinho, ou que ia dar mais ibope no dia seguinte. Alguma decisão ele fez, que ele olhou e falou, amanhã nós lidamos com isso, e foi descansar. Jesus é cheio de autocontrole. Depois da sogra de Pedro ser curada, já querem começar uma conferência de cura, ele diz, olha, nós não viemos aqui para isso, o cronograma está apertado, precisamos seguir em viagem. É estranho ver toda essa organização, e tinha que ter muita na logística desse dia, mas a vida de Jesus é cheia disso. Agora, não somente a moderação do tempo, eu caminhando em Cristo preciso fazer a moderação do templo. Eu tenho uma responsabilidade de cuidar da saúde e fazer a minha parte para estender meus dias, a qualidade e a quantidade dos meus dias debaixo do sol. Algo que falou muito comigo um tempo atrás, foi ler Eclesiastes 10:17. A Bíblia diz, feliz é a nação cujos reis comem no devido tempo para repor as suas forças e não para embriagar-se. Amados, por que uma nação é feliz em ter um rei maromba? Qual que é o benefício de ter um rei que bota uma balancinha na mesa e coloca 200 gramas de arroz e 200 gramas de frango? Você já parou para pensar nisso? Porque a disciplina é a sua própria recompensa, ela é extravagante. Um rei que se controla na hora de comer, se controla na hora de falar. Um rei que se controla na hora que ele está com fome, é um rei que se controla na hora que ele está irado, ele vai punir criminosos com sabedoria. E, amados, se isso é verdade sobre uma nação, o mesmo é verdade sobre as nossas casas. Felizes são os filhos cujos pais comem no devido tempo para repor as suas forças e não para embriagar-se, para empanturrar-se. Amados, isso é extraordinário, nós somos chamados a uma vida de disciplina. Disso a vida de Jesus era cheia, eu acho extraordinário. Eclesiastes 7 traz uma orientação para não sermos tolos e morrer antes do tempo. Obviamente, existe uma ordem natural, não adianta você não cuidar da sua saúde e depois se sentir punido por conta disso. Eu sei que existem exceções, elas são propriamente isso, exceções, a norma nós temos uma responsabilidade de nos cuidar. E vocês já ouviram cuidar do corpo, Luciano, o negócio está sério. Então, nós precisamos pensar nisso. Pensar nas nossas vidas de maneira que a gente vai ser responsável, querendo servir ao Senhor por muito tempo, e com muita qualidade. A frase que ele compartilha naquele livro do McCheyne, um avivalista escocês que não tinha nem completado 30 anos, no leito de morte, ele diz, olha, Deus me deu uma mensagem e o cavalo, e eu matei o cavalo, não posso mais levar a mensagem. Ele disse isso por causa da negligência que ele teve com a sua saúde. São palavras que nos chamam a um lugar de sobriedade, a olhar para os nossos hábitos, a preservar uma vida de disciplina. Amados, nós somos chamados a ter uma vida disciplinada. Na verdade, as pessoas deviam olhar e pensar, nossa, como é disciplinado esses tais de cristãos. Muitas vezes eu vejo, especialmente no Brasil, o cristão passando longe da embriaguez com álcool e com razão. Porque Efésios 5,18 diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. A embriaguez com vinho leva ao descontrole, mas encher-se do Espírito nos leva ao domínio próprio. E agora, muitas vezes eu vejo uma geração que, em nome de passar longe de uma embriaguez, aceita muitas outras embriaguezes. Tem gente que está embriagado com comida.
Né? Tem gente que desconta o seu emocional na hora de comer, tem gente que está embriagado com relacionamentos que não fazem bem, tem gente que está embriagado com entretenimento. Quando você percebe que ninguém terminou as séries que você está assistindo e só você, isso é um bom indicador, né? Que você está maratonando demais. Tipo assim, o cara está meio sem tempo, mas é platina no lore, irmão. Não precisamos conversar. Né? Talvez não é tempo que está faltando. O ponto não é que é contra o descanso ou entretenimento. Né? É bom descansar, é bom assistir um filme um dia, é bom dar uma jogadinha de vez em quando, mas o ponto é moderação. Né, equilíbrio. 2 vezes nós vemos Paulo orientando Timóteo a respeito da sobriedade. Quando a gente ouve sobriedade, a gente pensa em uma. Mas a palavra aqui, na verdade, é um derivado de sofronismos que fala não sobre sobriedade em uma área. Ela fala, de novo, sobre a capacidade interior de se controlar. Ele fala sobre sobriedade em todas as áreas da vida. Né, em 2 Timóteo 2,26, inclusive, ele fala sobre um retorno à sobriedade para que nós possamos evitar as armadilhas do diabo. Amados, quando a gente não está caminhando nessa disciplina, vão haver armadilhas, porque elas não são condizentes ao espírito que nós recebemos para o exercício do reino de Deus. Agora, isso nos traz a um lugar importante, porque muitos dos desequilíbrios que nós vivemos como igreja estão em não praticar ou não buscar a prática dessas 3 coisas ao mesmo tempo. E é aqui que eu quero encerrar, estou quase acabando. Nós temos uma galera que muitas vezes faz o seu acampamento no poder. E eles gostam do poder, eles experimentam coisas extraordinárias em Deus, mas por isso, eles às vezes acham que tudo deve ser resolvido no poder. E por uma empolgação no poder, às vezes, né, a coisa desanda para um lugar onde eles confundem as pessoas que eles deveriam educar e ensinar, porque vivem o poder sem moderação. E nós vemos o resultado disso na Bíblia. Quando não vai haver ordem e decência, vai haver confusão. Então Paulo diz, meu irmão, orar em línguas é bom e eu oro mais que tudo vocês. Mas quando nós estamos nos reunindo, eu prefiro falar 5 palavras que vão entender que milhares que não vão entender. Ou seja, isso tem o seu lugar. Aquele que ora em línguas ora para a sua própria edificação. Mas quando nós estamos juntos, né, precisa haver edificação no coletivo. Então ele traz moderação a coisas que são poderosas. Porque sem a moderação, o poder que devia ensinar confunde. Muitas vezes eu vejo pessoas, eu já vi coisas que chegam a ser vergonhosas, né? Pastores ou líderes que quando não se sentem bem tratados dizem, olha, cuidado, eu sou homem de Deus, eu vou falar com ele. Tipo, Deus é uma pistola que apontou para o cara e falou, me trata bem. Não gostei de como eu fui tratado, isso não tem nada a ver, né, com o reino de Deus. Gente, eu já vi profeta entregando palavra, onde o cara que recebeu, né, a palavra foi pisoteado e o profeta saiu pisoteando. E o que deveria estar ali para servir, para edificar, machucou. Então o poder sem amor, ele destrói ao invés de construir. O poder sem moderação, ele confunde ao invés de edificar. Então eu não posso, né, amarrar o meu jumento simplesmente num departamento, porque não era para ser múltipla escolha. Era para ser poder, amor e moderação. Mas muitas vezes a gente tem aqui a galera que quer ficar no acampamento da moderação. Na verdade, tem gente que gosta tanto de moderação que decide moderar até os outros. Né? E a gente tem uns auto-intitulados fiscais do corpo de Cristo, que estão gastando tempo na internet querendo destruir tudo que foi construído, mas eles mesmos não gastam tempo construindo algo em nome de Cristo. E talvez se eles tivessem mais noção, se eles tivessem um pouquinho mais de amor, em vez de querer destruir e condenar, eles teriam misericórdia, pensando, misericórdia. Se alguém faz tropeçar um dos pequeninos de Jesus, né, o mestre disse que seria melhor amarrar uma pedra no pescoço e jogar no mar. Senhor, por favor, conduza essas pessoas ao arrependimento. Cara, eu quero ver muito uma geração que percebe que as nossas orações podem fazer mais pelos ministérios que estão fora do eixo do que simplesmente as nossas críticas. Uma geração tão apaixonada pela igreja e com uma visão de corpo de Deus que ele não pensa, nossa, que mindinho podre, o meu mindinho. Você está entendendo? Uma geração que ama a igreja e que vai orar por quando vê as coisas saindo do eixo. Uma geração que ama o corpo de Cristo. Agora, não adianta eu querer só moderar e não fazer isso com amor. Amados, críticas construtivas são maravilhosas e importantes para o reino de Deus. Nós vemos isso no próprio Novo Testamento. Né? Vemos isso atuando agora. É sempre uma moderação, um autocontrole que vai ser aplicado com amor. Né? Não é um ou o outro. Né? E quando a gente quer ser super moderado, mas sem poder, a gente acaba, né, numa noção errada de evangelho também. Por quê?
a gente começa a pensar, cara, vai ser um culto pontual, organizado, maravilhoso, né? Só que às vezes não tem nem lugar para o poder de Deus atuar. E o que você tem aqui é uma maravilha da engenharia, um foguete, só que sem combustível. Então, assim, não adianta ser só um. Todas essas coisas são virtudes bíblicas, têm parte no reino de Deus, mas não deveria ser um à custa do outro. Poder desgovernado destrói, poder desgovernado é incêndio florestal, sai consumindo tudo. Um fogo organizado, sabe o que é? É foguetes. E o homem é uma criatura simples, que algo acontece dentro de nós quando você vê um foguete, uma combustão assim, enorme, tipo fogo, né? É um fenômeno. Sabe o que é fogo organizado? É churrasco. Não para destruir a casa das pessoas, para servi-las de algo de bom e de qualidade. Eu estou falando a língua de alguém agora. Isso é o poder com moderação, são coisas que deveriam estar juntas. Amados, isso às vezes vai se assemelhar ao profeta gentil, que é tipo assim, você recebeu uma palavra de conhecimento para alguém, aí você vai dar e você está todo empolgado, tipo, glórias, e você vai chegar nas rajadadas, só que você lembra, pera, esse meu irmão já foi machucado pelo sensacionalismo. Será que tem um jeito melhor de eu entregar isso do que chegar sapateando para ele? Aí você para e pensa, quer saber? Quarta-feira a gente vai estar junto, e eu sei que o momento mais vulnerável dele é na hora de um cafezinho, de um pão de queijo. Então, o cara espera, porque o espírito do profeta é sujeito ao profeta, e de repente, numa conversa, ele diz, cara, eu estive orando tanto por você. Como você tem se sentido em relação a isso? De repente a pessoa começa a desabafar, ele de repente já começa a entregar uma palavra de um jeito tão sutil e tão natural, que a pessoa recebe tão bem, mas ela sai edificada e o outro nem sai com tanto moral de profeta. Mas isso é se preocupar com o próximo, isso é ver o poder sendo aplicado com amor, com moderação. Você está entendendo? Não deveria ser um à custa do outro. E aí a gente tem a galera do amor. Os ursinhos carinhosos, e às vezes, não é que não seja bom, a gente precisa muito de mais amor, eu preciso. Mas o que acontece? Não deveria ser amor em custo do poder. Por quê? Cara, sim, nós devemos chorar com os que choram, não é mesmo? Mas se eu só chorar com os que choram em amor e não introduzi-los ao poder de Deus, que é capaz de transformar vidas, nós vamos chorar para sempre. Então sim, vamos chorar com os que choram, mas vamos ver lágrimas se transformando em alegria, onde o poder de Deus atua e tudo pode ser renovado e restaurado. Amém? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então tem hora de chorar, mas tem hora da gente seguir em frente também. Não adianta só querer chorar com os que choram. Precisamos Não, peraí, buguei. Gente, eu estou com poucas horas de sono em muitos dias. Levá-los. Era isso. Eu só não lembro onde que a gente estava levando agora, que eu lembrei qual é a palavra. Poder, então lá. Então, não adianta amar simplesmente, mas não querer introduzir as pessoas àquele que é capaz de transformar. E também não podemos amar sem moderação. Por quê? O amor desgovernado, ele é distorcido e disturpado. Como? Muitas vezes a gente não quer ofender as pessoas. Eu não quero que ele se sinta incomodado. Mas, amados, o verdadeiro amor está disposto a passar pelo desconforto do confronto. Porque o verdadeiro amor é altruísta e não egoísta, vocês concordam? Na verdade, esse sentimento de eu não quero incomodar é uma distorção do amor, que na verdade é o desejo de estar bem com os outros e ser bem visto pelos outros. Então, muitas vezes, a gente está ali, está você e o seu colega no avião, prestes a pular de paraquedas, aí você vê ele pegar a mochila do lanche em vez do paraquedas, você fala, não, eu não quero incomodar ele vai se sentir um idiota que ele confundiu o paraquedas. Alguém acha que isso é amor? Mas tem cristão que quer viver assim com quem não conhece Jesus. Amados, nós precisamos fazer as pazes que um crente incomoda muita gente. A gente precisa fazer as pazes com a ideia de que um crente incomoda muita gente, só que fogo e enxofre incomoda muito mais. Então, assim, por favor, provoque um pouquinho de desconforto na vida das pessoas que você ama. Cara, quando a gente faz isso em amor, as pessoas conseguem sentir. Eu não estou falando de sair machucando os outros, estou falando de um lugar onde a gente pode falar, eu digo porque eu amo, eu quero te ver bem. Então, a gente não pode distorcer o amor sem moderação. Vai distorcer o que é amor. Às vezes tem gente, cara, não, fica triste, A Bíblia diz que Deus ama você, apesar desse pecado. Sim, é verdade que Deus ama. Por isso, porque Ele ama, tem outras 12 passagens condenando aquele tipo de pecado e nos orientando a não viver nele. Então não dá, em nome de uma passagem, passar por cima de outras 5. A gente precisa viver na coerência bíblica, na soma de suas palavras. Amém?
Faz sentido? Então eu vejo tantos desequilíbrios da igreja por não caminhar num lugar de poder, amor e moderação simultaneamente. Mas esse é o espírito que nós recebemos. Eu quero te convidar a ficar de pé para parecer que está acabando. Agora, amados, eu sei que essa mensagem ela bate um pouquinho na gente, porque eu apanho tanto com ela. E eu gosto de fazer a enquete de quem apanhou mais aonde, ok? Então, por favor, participe da enquete por um breve instante. Quem aqui apanhou mais na parte do poder? E você percebe que você precisa ser mais ousado em comunicar o evangelho de Jesus? Alguém? Quem aqui apanhou mais na parte do amor? E você percebe que você precisa crescer em amor com as pessoas? Alguém? Quem aqui apanhou mais na parte da moderação? Normalmente é essa. Porque quando a gente fala de cura e mover, o pessoal tá uau, você começa a falar de dieta, tipo, hã? O quê? A galera menosprezando comida como se gula nem fosse um pecado mais. Foi demovida, é só deselegante. Tanto que passa longe da embriaguez numa área, mas o terror do dono de rodízio de pizza é ver 15 crentes chegando depois do culto. Porque reputação, eu escuto declarações, hoje vou comer até virar um umbigo para fora, a gente dá risada. É como se não fosse sério. Mas 2 vezes Satanás teve a oportunidade de acabar com a humanidade, as 2 ele foi na comida. Só que onde o primeiro Adão caiu, o segundo triunfou de maneira extraordinária, na maior exibição de autocontrole já vista. Depois de 40 dias de jejum, Jesus está provavelmente no que é o início já da inanição, ter sido vivo se consumindo, e o diabo apresenta um atalho, se você é o filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pão. E nesse momento Jesus diz, não só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. Cara, eu não sei se a doutrina do telão do céu é bem assim, mas se tiver o telão do céu, essa é a hora que vai todo mundo ficar com vergonha, pensando, daqui a pouco está passando eu gritando com meus filhos porque eu estava com fome. O povo de Israel murmurando no deserto, e Cristo em inanição, dizendo, não só de pão viverá o homem. Nós precisamos ter vidas de moderação, quer comais, quer bebais, fazer tudo isso para a glória de Deus, amém? Agora, quem como eu apanhou nas 3? Eu apanho nas 3, eu preciso crescer e melhorar. Mas, amados, entenda, não é para trazer nenhum senso de culpa ou condenação que eu estou trazendo essa palavra. Na verdade, se existe alguma exortação, se você viu a carapuça, amém, vamos aprender, e seguir em frente. Mas, por que eu digo que a ideia não é simplesmente condenar, mas encorajar? Porque eu não estou dizendo a respeito de coisas que você precisa ir e buscar. Eu estou falando sobre coisas que nós já temos. Nós já recebemos um espírito de poder, amor e moderação. E a grande pergunta quando a gente pensa nisso é, então, por que tanta dificuldade de caminhar em poder, amor e moderação? E é aqui que eu quero concluir com você falando sobre o inimigo sutil de uma vida de equilíbrio na palavra de Deus, que é a incredulidade. Amados, Tiago 1, do versículo 6 ao 8 diz, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Amados, em primeira instância, pode parecer que esse texto é somente concernente a petições. Mas esse não é o caso, porque ele diz que aquele que duvida é instável em tudo o que faz. Logo, a Bíblia apresenta a raiz da instabilidade das nossas vidas sendo a incredulidade. Por quê? Amados, aqui a gente não está falando de uma incredulidade completa. Não, mas eu creio em Deus. Esse não é o problema aqui. Essa pessoa crê em Deus também. Como que eu sei? Porque ela está pedindo algo para Deus. Então não faz sentido pedir algo para Deus se ela não crê em Deus. Onde está a incredulidade? Não é duvidar da existência de Deus, mas duvidar da paternidade de Deus. Duvidar que Ele é quem Ele diz ser. Duvidar que Ele quer o bem, que Ele promete querer sobre as nossas vidas. E isso vai gerar uma mente dividida, que não está pertencendo completamente ao reino de Deus e também não está pertencendo ao reino das trevas. E isso vai gerar um caminhar de instabilidade. E, amado, se você fizer uma matemática rápida na sua cabeça, você vai perceber que as áreas onde você tem mais dificuldade de caminhar são as áreas que você tem mais dificuldade de crer. Então, amados, eu sei o que é isso. Eu constantemente peço ajuda ao Senhor para que minha fé
possa crescer. Sabe aquele homem que diz, se não me engano, para Jesus, eu creio, me ajuda a crer. Eu muitas vezes sou desse jeito. Porque apesar de ter experimentado coisas extraordinárias, às vezes eu me deparo com situações onde o poder de Deus pode se manifestar. E eu amo ver vocês rindo da minha história de incredulidade, mas quantas vezes você não fez igual? Vamos combinar. Né? E de repente eu começo a congelar. E eu preciso me lembrar que eu não recebi um espírito de covardia, mas um espírito de poder. Amados, no melhor sentido da palavra, isso não é problema meu. Nós estamos correndo essa corrida pela graça de Deus e por sua glória. Vamos para cima. Vamos para cima. Muitos de nós não estamos crendo que de fato recebemos um espírito de amor. E é por isso que tanto da nossa vida está desorientado e desgovernado. E alguns de nós, a gente não tem conseguido comunicar Cristo às pessoas, e não é porque a nossa pregação não é boa. Sua pregação é boa, o problema é que você é chato. Você está sempre falando de Jesus para os seus colegas, mas nunca vai na festinha de aniversário de ninguém. Nunca aparece para ajudar os outros quando precisa. E o bom samaritano onde está? Então, amados, às vezes o problema é que a nossa vida não está irradiada de amor, de compaixão. Cara, recentemente, na comunidade da fé que eu e a Pri estamos servindo lá nos Estados Unidos, a gente recebeu um casal de muçulmanos. Toda a célula eles ficavam debatendo a gente, e a gente com amor suportava e moderava aqueles debates. Eles em várias coisas discordavam do que a gente fazia, só que de repente eles precisavam se mudar. E a igreja apareceu todo mundo ajudar eles na mudança. E tudo que a gente fazia, a gente convidava eles para fazer. E aí finalmente veio a notícia que eles iam precisar voltar para o Paquistão. E todo mundo foi e ajudou eles a distribuírem tudo que eles venderam. E aí encaixotaram tudo na casa deles e prepararam a mudança. E quem ia levar para o aeroporto? No final, uma festa de despedidas. E todo mundo fez uma oferta para levantar recursos para eles continuarem a mudança. De repente essa galera está olhando e falando, cara, o que é isso? A gente já falou que a gente não vai ser crente, é assim que essa galera nos trata. E cara, esse foi o momento que quebrou eles, que eles quer saber? A gente vai voltar para o Paquistão amanhã, vamos lá, vamos resolver isso logo. E aceitaram Jesus no estacionamento do apartamento deles. Amados, nós precisamos amar sem reservas. É isso que o Senhor nos chama a fazer. E se tem te faltado moderação, amados, você já recebeu um espírito de moderação, de autocontrole. Sabe, fé, muitas vezes, é sobre enxergar o que não parece estar ali. Você entende o que eu estou dizendo? Às vezes a gente olha para a gente e fala, cara, eu estou tão longe do que eu gostaria de estar. Eu estou tão longe do que eu gostaria de estar vivendo, mas, amados, a gente precisa dar passos de convicção na direção do que o Senhor já nos chamou a ser. Sabe, caminhar essa caminhada com ousadia. Amém? Você recebe essa palavra? Vamos terminar, porque senão eu tenho esse hábito de ficar falando. Coloca a mão no seu coração. Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor nos supriu com tudo o que nós precisamos para viver de maneira ousada, gentil e controlada as verdades do reino dos céus. Senhor, nós queremos ser agentes do seu reino que provocam santas epifanias por onde nós fomos, manifestando o seu poder com ousadia, demonstrando o seu amor sem reservas em todas as coisas. Moderação. Para que o seu reino possa ser experimentado de maneira integral, através de nossas vidas e não parcial. Para que a verdade e a cultura do seu reino transborde em nossas vidas. E que possamos ser verdadeiros mensageiros, verdadeiras cartas vivas do Evangelho de Cristo Jesus. Assim te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém.